Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Então, a palestra de hoje, que eu vou falar, é sobre o processo contínuo da vida. Então, esse tema, a gente vai conversar sobre o início da vida, sobre a concepção e o desenvolvimento do embrião e do feto. A gente vai falar sobre a questão do início da vida e sobre o aborto, que é um tema em voga atualmente, também muito delicado. Então, a ideia seria passar um pouco da parte da visão médica, da parte embrionária, do desenvolvimento, bem como da parte da medicina, e se aprofundar ao tema com os aspectos doutrinários da nossa doutrina espírita. Então, sempre que a gente fala sobre esse tema, do início da vida, vem a pergunta de quando começa a vida? Então, o desenvolvimento do ser humano, o desenvolvimento embrionário, ele tem início com a fecundação. As características do novo indivíduo, elas são determinadas com a fusão dos pronúcleos através dos cromossomos herdados do pai e da mãe. Aqui essa ilustração é um corte, da imagem de um útero, um meio útero em que a gente percebe o ovário, aqui a trompa. Então, dá para a gente perceber a ovulação e a fecundação, ela ocorre aqui nessa região, no terço distal da trompa, onde o espermatozoide alcança o óvulo, e aqui a gente tem os dois pronúcleos que a gente comentou no primeiro slide, feminino e masculino. E, através desse caminho, o primeiro, segundo dia, aí vai o embrião se desenvolvendo no estágio de 2 células, 4 células, terceiro e quarto dia, vai até o estágio de 8 células, a mórula, e no quinto, sexto dia, forma o blastocisto, e que é a fase, então, entre o sexto e o nono dia, que ocorre a implantação desse blastocisto no útero. O que os embriologistas falam a respeito do início da vida humana? Então, esses dois autores, eles são autores do maior tratado de embriologia médica que é usado em todas as faculdades. Então, essa definição é uma definição dos embriologistas, de Moore e Persaud, que colocam que o início da vida humana é um processo contínuo, que começa quando um ovócito de uma mulher é fertilizado por um espermatozoide de um homem. Então, o que seria esse contínuo? O contínuo, ele começa no zigoto, passa pelo embrião, vai ao feto, aí depois o bebê, a criança, o jovem, o adulto e o velho. Então, é um processo contínuo. E o que nos diz, dentro da doutrina, o que Kardec perguntou aos espíritos na questão 344, em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos colocaram, a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então, desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. E diante desse debate, acerca do início da vida, debate acerca do embrião, existem duas atitudes que as diferentes correntes colocam em relação à visão do embrião. A primeira delas seria a reificação ou coisificação. Então, a reificação, ela transforma algo em coisa, ou mesmo trata seres humanos como objetos. Então, o embrião, nessa linha de raciocínio, deixa de ser sujeito para se tornar um objeto. Já a personificação, ela confere dignidade intrínseca ao embrião. Ele é um símbolo de potencialidade,
de vir a ser. E também preserva o bem fundamental que é a vida, tendo respeito ao contínuo do zigoto ao velho. E ainda para falar sobre esse assunto, né, eu peguei um artigo de Hugo Barroso Welzy, que ele pega a vida e a liberdade como paradigmas para refletir sobre o aborto. Então, ele nos convida a discutir o tema por meio dos paradigmas vida e liberdade, e a partir deles empreender uma reflexão sobre outros elementos, segundo os parâmetros filosóficos colhidos junto à bioética, bem como os critérios fornecidos pelo biodireito, desde que úteis ao debate. E ele coloca que é justamente a maior ou menor prioridade conferida aos valores vida e à liberdade que determina a posição contrária ou favorável ao aborto a partir de dois sistemas aparentemente herméticos. O primeiro sistema enfatiza a vida e a liberdade da mulher e sua autonomia para decidir sobre o seu próprio corpo, razão pela qual confere maior importância ao fato de o desenvolvimento biológico se verificar no útero da mãe do que a própria concepção. Então, sobre esse viés, o embrião seria mero prolongamento do corpo da mãe, pois ausente o atributo de liberdade e mesmo o status de pessoa, daí a possibilidade de a mulher, de conformidade com a sua autonomia, dispor da gravidez. Já o segundo sistema, mais abrangente, ele contempla também a vida do feto. A partir de tal enfoque, não só o fato de o desenvolvimento se dar no útero da mãe deve ser considerado, mas a forma com que esse se verifica. É que logo após a concepção, marco temporal no qual se observa a fusão dos caracteres genéticos, surge um novo organismo vivo, com carga genética própria, o zigoto, e por isso destacado dos gametas que lhe deram origem. Então, o primeiro, que é o pai, a mãe, dão origem, né, a um terceiro. Daí porque há de lhe ser reconhecida a necessária e inegável, em termos biológicos, autonomia, e, pois, qualidade de pessoa e não coisa. Por fim, a partir dos paradigmas aqui propostos, pode-se concluir que a vida, fonte primária dos demais direitos, mesmo que se apresente em termos potenciais, merece prioridade. E por esse motivo se afigura suscetível de impor restrições ao serviço de liberdade, valor que, embora relevante, não se mostra absoluto. E o que Kardec, né, na pergunta 880, fez aos espíritos? Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Uma outra característica interessante que a gente aborda, né, é como se dá a formação desse novo ser através da embriogênese. Como que uma célula única se torna um ser tridimensional. A ciência, com o projeto Genoma, achou que conseguiria explicar, através da decodificação do número de genes, que ali estaria todo um mapa da formação de um novo ser, né? E só que chegaram à conclusão que os genes não possuem programas para morfogênese. Então, existem outras situações que não estão aqui na fórmula apenas da parte genética. E, segundo os autores Rupert Sheldrake e também o espírita já falecido, o professor Hernani Guimarães Andrade, em organismos vivos, a morfogênese é orientada por campos morfogenéticos extrafísicos. Então, além da parte do gene, que a gente consegue, né,
quantificar, existem esses campos morfogenéticos para a formação de um novo ser. Aqui, então, o que eu tinha colocado anteriormente, que os geneticistas eles ficaram assombrados ao descobrir que o número de genes produtores de proteínas dos seres humanos são similares a algumas criaturas mais simples do planeta. As minhocas, por exemplo, têm 20 mil desses genes, enquanto as moscas de frutas têm cerca de 13 mil. Então, o ser humano, 20 a 25 mil genes, muito parecido com as minhocas, né? Então, esse baixo número de genes, né, Francis Collins, que foi um dos coordenadores do projeto Genoma, diz que o número baixo de genes não explica a complexidade do ser humano. E para a gente tentar aprofundar um pouquinho mais, apesar de que ainda estamos engatinhando para qualquer explicação mais profunda, vocês vejam que no livro O Consolador, né, a psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, existe essa pergunta: a genética está submetida a leis puramente materiais? E a resposta, né? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas que deslocam o centro de suas anteriores ilações. Então, você veja, isso foi escrito lá em 1960 por Chico Xavier, e o projeto Genoma, né, que foi ao redor do ano 2000, e já tinha essa colocação. Então, a gente fica imaginando o quão complexo é um processo reencarnatório, né, e quanto de auxílio espiritual não existe para que isso aconteça. E uma das áreas que contribuiu muito para o debate do início da vida foi a ultrassonografia, né? Então, a ultrassonografia, nós, seres humanos, nós gostamos de ver, né? O apelo visual é um apelo muito grande. Então, no início da década de 50 e 60, foram quando apareceram os primeiros aparelhos de ultrassom, que eram aparelhos muito rudimentares, que você precisava de uma banheira com água para conseguir imagens, ou mesmo aqui, né, aparelhos bem grosseiros e imagens muito ruins. Já na década de 60, os aparelhos foram diminuindo, né? Aqui já uma gestante, mas ainda com imagens muito precárias, né? A gente consegue perceber aqui nessa imagem, em 1975, esse aqui, ó, eu que sou da área entendo, mas é um embriãozinho, né? Aqui é a cabeça e aqui é o corpinho. Mas, para quem não entende, é um monte de borrão. E vocês vejam a evolução que teve a partir da década de 90, em que a tecnologia deu um salto, né? E até os dias atuais que a gente consegue imagens fabulosas, essas imagens tridimensionais, em que a gente consegue ver o bebê de olho aberto, a mãozinha na frente, chupando o dedão do pé, um leve sorriso. Então, não só a percepção anatômica, né, e a avaliação do desenvolvimento, mas também a avaliação comportamental, muitas vezes, pode ser vista e estudada através do ultrassom. Então, aqui a gente tem, nessa primeira imagem, para vocês terem uma ideia, uma gestação de 6 semanas. Então, esse aqui é o útero, a imagem do útero, né, acinzentada. Dá para perceber ali a placenta que está se formando, a gente chama de trofoblasto. E o primeiro anexo a aparecer, ó, a gente chama de vesícula vitelínica, é um anexo do embrião. Ele leva com ele para retirar dali a nutrição antes da placenta se formar. E esse embrião aqui tem aproximadamente 5 milímetros. Olha lá, eu vou dar um zoom e a gente já percebe o primeiro órgão que se formou, que é o coração. Ali, ó. Uma gestação de 6 semanas, né? Então, imaginem só o potencial que existe, né, nessas poucas células, né, para o desenvolvimento de um novo ser humano.
Aqui já com 7 semanas, a gente também consegue perceber a imagem embrionária já um pouquinho mais definida. Olha lá. Então, da mesma maneira, o útero, que é a parte acinzentada, a vesícula vitelínica, e aqui eu começo a visualizar uma região mais, o polo cefálico, tem uma vesícula ali, uma parte escura que está formando, início do cérebro, o coração, o batimento cardíaco. E aqui com essas varreduras a gente consegue já nessa fase inicial, né, uma imagem tridimensional em que eu, trabalhando um pouquinho, a gente vê aquelas imagens que lembram os livros de ciência, né? Olha lá o embriãozinho, a cabecinha ali, brotinho de membro superior e de membro inferior, né? O saquinho gestacional e o embrião de 7 semanas. Quando a gente chega aqui a 9, 10 semanas, olha a forma que já existe, né? A gente percebe aqui, ó, parece uma cápsula. Esse aqui é a membrana amniótica. Eu vejo a cabecinha do bebê, o braço, perninha, o cordão umbilical, né? Chegando com a nutrição. Então são imagens belíssimas que nós conseguimos hoje através dos aparelhos de ultrassom. Essa outra imagem já é um feto, né? A partir de 10 semanas deixa de ser embrião e ele é promovido a feto. Então vejam que impressionante a forma, né? A cabecinha aqui, os bracinhos, barriguinha, cordão umbilical, coxa, joelhinho aqui, não está captando o pé, mas a gente consegue imagens belíssimas e não só a imagem tridimensional, mas essa aqui em que eu consigo uma avaliação dos órgãos, né? Começando aqui pela cabeça do bebê, ó, a órbita, dá para perceber ali, ó, as mãozinhas. O tórax, o coração tem 1 centímetro, e quando a gente dá um zoom eu consigo perceber as divisões já, as 4 cavidades, ou seja, toda a formação, pulmão, um pouco mais abaixo o estômago do bebê, a entrada do cordão. Aqui é aquela informação que todo mundo quer saber, o bebê está sentadinho e eu vejo 2 risquinhos ali, eu sei que é uma menina, né? Isso com 12 semanas de gestação até o pezinho do bebê ali, né? Então, essas imagens mostram para a gente todo o universo intrauterino e aqui com 13 semanas, olha lá, a gente pegou também uma bela imagem, o bebê ali, ó, brincando ou esticando o cordão umbilical, né? Vendo toda a perfeição da forma, do perfilzinho, né? E do corpinho já em formação. A gente percebe que é uma formação inicial, todos os órgãos estão presentes e a partir daí é só o desenvolvimento, mas está tudo ali, né? Já no seu lugar. Então, como eu tinha colocado, a evolução dos aparelhos com imagens de alta qualidade e definição contribuíram para o desenvolvimento de uma nova especialidade médica, que é a medicina fetal. Aqui já é um bebê quase para nascer, né? Mas também intraútero, né? 38 semanas, gorducho, dá para ver as bochechas ali. E na medicina fetal, nessa especialidade, o feto é visto como um paciente, né? Isso é um atlas da medicina fetal. É visto como um paciente com todos os seus direitos, inclusive de receber tratamentos e cirurgias dentro do útero. E dentre essas cirurgias, né, isso são colegas de São Paulo, em que quando a gente tem alguns casos, né, a gente encaminha para esse grupo de São Paulo, que tem toda uma especialidade e treinamento, para uma cirurgia fetal com 26 semanas. Então aqui, ó, é o bebê com 26 semanas dentro do útero. Como que foi feito isso? Então coloca-se primeiramente uma agulha, tira-se o líquido amniótico e depois através de trocáteres, como é feito as videocirurgias, né, de vesícula, de hérnia, você coloca o gás, né, tirou o líquido amniótico, coloca o gás, aí para você fazer uma cirurgia intrauterina. No caso desse bebê, era uma cirurgia de mielomeningocele. Então, aqui as costas do bebê, a gente percebe aqui a herniação da coluna, né? Na região ali lombo-sacra, e
Então, o tratamento intraútero, por que se faz? Porque você melhora o prognóstico. Essa criança tem mais chance de andar, ela tem mais chance de não desenvolver uma hidrocefalia. Então, por isso que iniciou-se os estudos e essas cirurgias são feitas dentro do útero. Aqui nessa segunda imagem a gente consegue perceber, ó, o bebezinho está com a bundinha para cima, aqui é a coxa, o calcanhar. Então, aquela lesão que estava ali, ela foi reparada, né, e suturada. Aqui a gente tem a doutora Denise Lapa e o doutor Gregório. Então, a doutora Denise que desenvolveu essa técnica aqui no Brasil. Então, é uma brasileira que desenvolveu essa técnica e já exportou essa técnica para mais de 10 países, que é a técnica videolaparoscópica de correção de mielomeningocele. Então, é uma sumidade mundial. Como nos países ditos de primeiro mundo, esses casos muitas vezes vão para interrupção de gestação, aqui no Brasil a gente não tem, não só pela lei, mas muito pela opção de muitos pacientes de levarem a gestação adiante, né? Então, ela pôde desenvolver esse belo trabalho e que está exportando para o mundo inteiro. Então, como a gente tinha colocado, em várias áreas do desenvolvimento humano, a gente sabe que muitas vezes a ciência avança mais rápido do que o desenvolvimento moral. E na medicina fetal também a gente se depara com novos dilemas nos quais a doutrina pode nos guiar. E um deles, né, desses dilemas, é o aborto eugênico, porque da mesma maneira que eu posso fazer a avaliação para que eu tenha a visualização, o tratamento ou o preparo, né, a gente sabe que muitas vezes os casais, nos países que é permitido, e muitos dos que também não se permitem, eles optam, se o bebê tem algum problema, em interromper a gestação. E, para que vocês tenham ideia, na Europa, o aborto reduziu o nascimento de crianças com síndrome de Down em até 54%, sendo que os casos mais graves são o da Espanha, onde a redução estimada foi de 84%, e de Portugal, com uma diminuição estimada em 80%. Hoje em dia você não precisa nem do ultrassom. Existe um exame de sangue que é realizado a partir de aproximadamente 8 semanas, né, no sangue materno, e que você consegue diagnosticar inúmeros problemas genéticos. Então, daí que a gente vê uma taxa de abortamento muito prevalente naqueles países de primeiro mundo e onde é permitido o aborto. Esse autor, né, André Gonçalves Fernandes, um pós-doutor em filosofia do direito pela Unicamp, ele coloca a eugenia como uma privatização da noção de indivíduo. Aquele ser passa a ser indivíduo se eu não sentir agressão, se eu sentir uma identidade afetiva e psicológica. Passa a ser pessoa aquilo que eu entender que é. E aí cada um usa seu argumento. Então fica para uma reflexão, né, que com cada vez mais tecnologia a gente vê também uma escalada grande na eugenia. Aqui no Brasil, como a gente comentou, não só pela lei, mas por um país bastante religioso, né, um país cristão, uma das áreas que paralelamente foram desenvolvidas é a área de cuidados paliativos. O que são os cuidados paliativos? Então, o cuidado paliativo perinatal é o cuidado oferecido ao bebê, ainda no útero materno ou logo após o nascimento e a sua família, após o diagnóstico de uma doença fetal que possa ameaçar a sua vida. Ele se inicia ainda no pré-natal, após a realização do diagnóstico da doença fetal. E quem que faz parte dessa equipe? Então, é uma equipe multidisciplinar, porque, convenhamos, é um diagnóstico, né, e uma informação bastante dura de se receber. Então, a gente vê que fazem parte médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentistas, farmacêuticos, mentores espirituais, né? A gente percebe que cada vez mais está havendo essa humanização nos hospitais,
tanto no início da vida quanto no final da vida ou em casos de doenças, né? A gente percebe que tem equipes, certo? Multidisciplinares e também cuidando da parte espiritual, seja com o rabino, seja com o padre, seja com alguém do centro espírita, para acolher e confortar essa dimensão espiritual que é muito importante e sempre tem que ser vista, né? Nas próprias faculdades médicas, cada vez se aborda mais isso como disciplina, né? A parte de medicina e espiritualidade. Então, qual o benefício do cuidado paliativo perinatal? Então, quando colocamos não só o bebê, mas a família como centro do cuidado, oferecemos um ambiente de conforto emocional, dando a essas famílias as ferramentas necessárias para a compreensão sobre a doença fetal, porque isso também é um processo, né? Você faz um diagnóstico, é como se você tirasse o chão daquelas pessoas. Então, até ter o entendimento da parte médica, até ir orientando como é que vai ser a sobrevida e se vai haver essa sobrevida, então é todo um processo que uma equipe vai fazer com a participação da família na tomada de decisões, né, que seria um plano de cuidado de seus filhos. Muitas vezes até orientando de maneira muito acolhedora e amorosa o que não deve ser feito, né? Porque às vezes nós temos situações tão difíceis que a intervenção médica acaba por atrapalhar o fluxo natural da vida daquele ser que tem uma complicação extremamente grave. Então, isso tudo tem que ser visto e esse material é da doutora Larissa Madruga Monteiro, uma colega que trabalha na FEMPAR, na Mackenzie, né, que faz um trabalho belíssimo com toda a equipe de pediatria e de obstetrícia, né, e com os pacientes dessa instituição. E aqui na mesma época da década de 80, né, que teve esse boom do ultrassom, em paralelo ao advento da ultrassonografia, ocorre um grande avanço no desenvolvimento da psicologia pré e perinatal. Então as coisas parecem que elas vêm em paralelo, né? Então a gente vê a forma, vê a imagem e inúmeras experiências, né, começam a aparecer, e a psicologia pré e perinatal, o que que ela é, né? É o estudo das experiências do bebê, da pré-concepção até o primeiro ano de vida. Então, incluindo a concepção, experiências pré-natais, o parto e o vínculo com os cuidadores. E os estudos mostram que a saúde ancestral, o ambiente uterino, como o bebê nasce e se conecta com seus cuidadores, tudo isso tem efeitos biopsicossociais que podem ter implicações por toda uma vida. Então, esse autor é um dos idealizadores, o Dr. David Chamberlain, junto com um outro colega, da Associação de Psicologia Pré- e Perinatal e Saúde dos Estados Unidos. E eles vão pegando todos esses aspectos, desde a parte transgeracional, as histórias familiares, até o nascimento e o terceiro ano de vida, e como isso impacta, né, na formação e na personalidade das pessoas. E ele coloca que o útero é uma sala de aula e que toda criança frequenta. Então, além dele, a gente percebe vários outros autores, aqui é o Dr. Thomas Verne, um psiquiatra também, que com seus pacientes, espontaneamente, através da hipnose, começaram a recordar nascimento, recordar experiências perinatais, recordar o momento em que eles estavam escolhendo para voltar, né, para a encarnação, nenhum deles espíritas, né, mas comprovando através de outras ciências, né, da psicologia, da psiquiatria, aquilo que a gente já conhece, né, e toda essa experiência pré e perinatal, com inúmeros relatos que foram se avolumando. E, como eu tinha colocado, com a medicina fetal e a psicologia perinatal, observa-se de maneira inequívoca as reações do feto frente às conexões com os pais. Essa relação se mostra potente e duradoura e muitas vezes perdura por toda uma vida, que seriam aqueles imprints, né? Ou seja, eu nasci num ambiente hostil, eu olho e percebo o mundo como hostil. E se eu tenho um nascimento acolhedor, amoroso, então eu vou também perceber o mundo como um espaço
de acolhimento e amor. Né? Então, as perguntas que quando a gente vê, e eles estudam muito a perspectiva do bebê sobre o nascimento, um ser consciente. Eu sou bem-vindo, eu fui desejado, eu estou seguro. Né? Então, são as primeiras perguntas e aquilo que, mesmo na memória, que é uma memória antes dos 3 anos, né? Que é uma memória implícita, isso já fica marcado celularmente. Né? Então, eles sabem, eles têm essas impressões. Esse outro livro, Os Bebês São Cósmicos, mostra a gestação pela perspectiva do bebê, também com essa coleta de dados, e mostra várias histórias de pessoas que sabem que foram abortadas em vidas anteriores e de bebês que se abortaram pelos pensamentos muito ruins dos pais em relação à vinda deles ao mundo e sua tristeza em relação a esta rejeição. Né? Então, não só a parte difícil, mas também mostra inúmeros relatos de coisas boas, né? Aquela mãe, aquela conexão materno-fetal, né? Quando a mãe canta para o bebê, quando ela conversa, tudo isso é muito real e muito verdadeiro. A gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente fala de se conscientizar, né, de tudo isso, porque muitas vezes a gente vai para um lado do perfeccionismo, né? Então, como seres humanos, como os pais, né, que às vezes novos, inexperientes, todos vamos errar, né? E muitas vezes aquele bebê que não estava na programação certa, não estava na hora certa. Então, tudo isso, a partir do momento que se tenha consciência, são situações que podem ser transpassadas. Hoje em dia, isso é a capa da revista Time, e isso fala, que ela fala assim, do mito da deusa, e como a visão de uma maternidade perfeita machuca as mães. Né? Então, eu tenho que fazer tudo certo, tudo perfeito, tenho que cantar para o meu bebê, tenho que fazer aquilo, tenho que não sei o que lá, não posso sentir raiva, e isso não existe. Então, dentro de uma humanidade, você ter o acolhimento, você saber dos teus sentimentos, você poder conversar com o bebê, você também colocar a situação que aquilo, né, que aquele dia não estava legal, ou a situação da tua família, né, de uma maneira mais humana, isso é muito importante. Senão a gente começa a ir para um lado que também é muito perigoso, de exigir uma perfeição e acabar atrapalhando num processo, né, que não pode ser tão complexo. Aqui falando, é um vídeo rápido sobre a história do Dr. Bernard Nathanson, que era um médico americano pró-aborto, né, e que fez inúmeros abortos, e contando a história dele e como ele fez uma virada através da tecnologia e da visão do ultrassom.
Vocês vejam que é impressionante, né? Então, a partir da visualização, né, e da percepção, ele pôde mudar. Então, uma pessoa que, mesmo com essa carga, né, porque muitas vezes, quantas pessoas a gente não conhece que por um momento de desespero, por desinformação, por ser muito novo, não optaram por isso, né? Então, é importante que a gente saiba diferenciar o ato da pessoa, né? E mesmo ele, tendo feito tantos abortos, né, pôde enxergar isso e na própria encarnação, né, já é falecido, mas ele pôde fazer uma guinada e trabalhar em cima da causa pró-vida, né? Então isso eu acho que é muito importante. Aqui, ainda nessa mesma linha, é uma escultura, talvez vocês já devam ter visto na internet, é de um eslovaco que criou a escultura denominada Memorial for Unborn Children, que seria o memorial para as crianças que não nasceram. E ele deseja que sua arte ajude a curar homens e mulheres que sofrem por causa do aborto. Deus é misericordioso, por meio do seu amor, as mulheres e homens que sofrem por causa do aborto podem experimentar a cura, afirma o escultor. Na escultura é representado o arrependimento da mulher depois do aborto, pois ela sofre da síndrome pós-aborto. A criança é feita de poliéster, material transparente, e representa a divina misericórdia que alcança a mãe por meio do toque, um sinal de alívio. O perdão acontece por meio da misericórdia de Deus, explica Rudacek. E aqui, para a gente finalizar, é um vídeo curto. A ANEP é a Associação Nacional de Educação Perinatal, então ela tem um trabalho belíssimo nessa conscientização da gestação, da concepção consciente, né? Isso cada vez mais, se a gente souber o que está sendo feito, com amor, com carinho, com respeito, tanto do ponto de vista de você programar a vinda de uma criança, quanto a gestação, isso, segundo os idealizadores lá da APA, né, Associação de Psicologia Perinatal, em poucas gerações a gente mudaria a realidade do nosso planeta. Então, aqui é um vídeo curto, esse é um documentário que ele é sob demanda, então aqui é só o trailer, mas que eu achei bonito e quis compartilhar com vocês. Então, esse é o documentário, para quem se interessar. Eles aceitam doações, foi para a realização do documentário, que é muito bonito e eu recomendo. É só entrar na internet, Pregnancy and Civilization. E seria isso por hoje. Eu agradeço a atenção de todos e uma boa noite a todos.